Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ela levou o celular, né? E levou o meu também, né? Aproveitou, pegou 2 já. Já levou de todo mundo. Falei que ia vender, ela tirou até o meu, viu? Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Nós vamos ler um texto maravilhoso, eu gosto demais. Mas eu nunca preguei sobre esse texto, é a primeira vez que vou pregar sobre esse texto. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, diga fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tão tristes? Diga, tão tristes. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm se sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais e sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem já ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e então desapareceu-lhes. Amém? Queridos, o Evangelho de Lucas, ele é, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, o evangelho mais literário de todos os evangelhos. Lucas era aquele que Paulo dizia o médico amado, o grande amigo do apóstolo Paulo, andou com Paulo. Lucas se converteu ao evangelho e ele passou então a acompanhar os discípulos de Jesus. E Lucas foi levado pelo Espírito Santo para que ele pudesse escrever acerca de Jesus e acerca da igreja de Jesus. E Lucas faz isso em 2 volumes. O primeiro volume que Lucas escreve é o Evangelho de Lucas. E o segundo volume que Lucas vai escrever é o livro de Atos. Ambos esses livros são endereçados para um homem chamado Teófilo. Ou seja, para mim, né? Eu sou Iverson Teófilo. Então, para mim, a Patrícia também lá, ó, Patrícia Teófilo, para nós, Patrícia. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, então, ele é endereçado a este homem chamado Teófilo. E este texto, né, que nós lemos, ele é um exemplo dessa capacidade literária do evangelista Lucas, porque ele consegue escrever as coisas com maior detalhes. Lucas era um médico de formação,
talvez tenha se formado em Atenas, capital da Grécia, capital da cultura, do conhecimento. E por ser um médico, por ser uma pessoa letrada, então Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem a capacidade de escrever os seus textos com riqueza de detalhes. Esse texto, por exemplo, que Lucas narra no Evangelho, que é o encontro de Jesus com esses 2 discípulos no caminho de Emaús, esse texto é um exemplo disso. Mateus e João não falam sobre este fato. Marcos fala sobre esse fato, Marcos usa 2 versículos para contar. Mas Lucas usa ali acho que uns 11 versículos mais ou menos. Não, 22 versículos ele usa para contar um texto que Marcos conta em 2 versos. Então Lucas tem essa capacidade de trazer mais detalhes, de colocar mais informações àquilo que está acontecendo. Este fato do encontro de Jesus com esses 2 discípulos está numa sequência de aparições que vão ocorrer logo após a ressurreição. Você conhece a história do Evangelho? Jesus, ele veio a morrer numa sexta-feira, conhecida como a sexta-feira da paixão. Jesus então, depois que Jesus morre, o corpo de Jesus é retirado da cruz, e Jesus então é sepultado. Há um processo muito rápido para sepultar Jesus, porque Jesus vai morrer, o texto bíblico vai dizer, já é 3 horas, e o dia acaba ali mais ou menos pelas 6 horas, e a partir de sexta-feira, 6 horas, para o judeu, já é sábado, e a lei não permitia então que eles viessem a trabalhar no sábado. Então há uma correria muito grande para sepultar Jesus, porque isso tem que acontecer antes de passar de sexta para sábado. Então as pessoas que vão sepultar Jesus, elas nem fazem aquele trabalho que é comum de fazer, que é limpar o corpo, que é perfumar o corpo, que é fazer todo aquele processo que era comum na cultura judaica. Então eles se apressam em sepultar Jesus e colocam na cabeça que depois de passar o sábado, eles viriam então a fazer esse trabalho. Então este fato que acontece ali, vai acontecer no domingo. O texto fala que é no domingo da ressurreição. E este encontro de Jesus com estes 2 discípulos, Jesus ressuscitado agora, quando ele encontra esses 2 discípulos, isto vai acontecer numa sequência de fatos que ocorrem no domingo da ressurreição. As mulheres, o primeiro fato são as mulheres que vão até o sepulcro, vão até o túmulo de Jesus para preparar o corpo. Como eu disse, isto não tinha sido feito na sexta-feira. E elas vão ali então com os óleos, com os perfumes, para fazer o processo de preparação do corpo de Jesus. E ao chegar lá, elas encontram o túmulo vazio. Isso é relatado nos 4 evangelhos. E elas voltam e contam isso para os discípulos, chegam lá e falam, olha, nós chegamos no túmulo de Jesus, Jesus não estava lá. E então Pedro e João, eles vão correndo para ver se aquilo é verdade. E chegam lá também não encontram, e isso está relatado por Lucas e por João. Depois Jesus aparece a Maria Madalena, conforme relatado por Marcos e por João. Depois Jesus aparece para outras mulheres, conforme relatado por Mateus. E por fim, no livro de Lucas e no livro de Marcos, Jesus aparece para estes 2 discípulos que estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. Não há muitas informações a respeito de quem eram essas pessoas, salvo o fato de que Lucas vai dar o nome de um deles. E o nome de um deles, conforme o evangelista Lucas fala, é Cleopas. Veja, uma sugestão boa, se você ainda não tem um filho, ou um neto. Cleopas, um nome bonito. E o outro não sabe quem é, não se sabe quem é, a Bíblia não fala, existem muitas especulações, alguns estudiosos chegam a dizer que talvez este segundo discípulo no caminho de Emaús seja o próprio Lucas. Eu acredito que não, porque é consenso também que Lucas tenha escrito o evangelho a partir do relato que ele ouviu de outros evangelistas. Então é muito provável que ele não está na cena, ele não está aqui. Então, mas dizem que poderia ser Lucas, outros falam que poderia ser um tal Simão, mas também o evangelho deixa uma pista que talvez seja a esposa de Cleopas. Então seria um casal que está descendo. Por quê? Porque Lucas, porque João no capítulo 19, no verso 25,
vai citar que no momento da crucificação está ali uma mulher chamada Maria, esposa de Cleopas. Então, se Maria, esposa de Cleopas, está na crucificação, é muito provável que ela está com Cleopas voltando para a sua aldeia, que é a aldeia de Emaús. Sobre Cleopas, a tradição vai dizer que Cleopas seria irmão de José, ou seja, poderia ser tio de Jesus. Mas independente de quem sejam essas pessoas, esse texto traz para nós algumas lições muito importantes que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E veja, no verso 13, 14 e 15, ele diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Este fato ocorre então, conforme diz esse texto aqui, no domingo da ressurreição. Logo após aquelas aparições, eles estão voltando para uma aldeia chamada Emaús, que fica a 60 estádios. 60 estádios fica mais ou menos 11 quilômetros. Então era uma aldeia muito próxima de Jerusalém. Ali, digamos que Emaús era a região metropolitana de Jerusalém, né? Era Colombo, Piraquara de Jerusalém. Estava ali 11 quilômetros de Jerusalém. Eles então estavam, depois de acontecer, Tamandaré, né, Tony? Era Tamandaré de Jerusalém. 11 quilômetros, eles estavam descendo para essa região. E eles iam conversando entre si, diz o texto, eles iam falando entre si a respeito das coisas que estavam acontecendo, que tinham acontecido. E o que é que eles falavam? Eles falavam justamente da paixão de Cristo, da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus, e como isso impactou a vida deles, como isso influenciou a vida deles. Eles estavam falando sobre isso, diz o texto, caminhando em direção a Emaús e falando sobre isso, e eles conversavam. E na medida que eles vão andando, que eles vão conversando, a Bíblia fala que Jesus ressurreto se junta a eles. Não sei se você lembra, você deve ter assistido aí no The Chosen, né? Não tinha carro naquela época, não tinha ônibus, não tinha o ligeirão, Boqueirão, Tamandaré, né? Não tinha. Então eles tinham que ir a pé, estão indo a pé, estão descendo ali no caminho de Emaús a pé, estão andando, e alguém se encontra com eles e vai conversando junto ali. Então é isso que está narrado aqui, eles estão caminhando e Jesus chega junto deles ali. Talvez eles estão relatando, meu Deus, o que aconteceu? E agora? A gente esperava que não fosse assim, mataram a Jesus. Talvez estão ali falando sobre aqueles fatos todos, mas agora as mulheres falaram que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele ainda. E talvez eles estão ali então falando sobre todas essas coisas. E veja o que diz o verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Interessante é que mesmo sendo discípulos de Jesus, mesmo tendo estado com Jesus em todo este processo, inclusive na crucificação, já que a esposa de Cleopas é dito que ela estava ali na crucificação, eles quando enxergam Jesus, eles não reconhecem Jesus. E querido, deixa eu dizer algo para você. Deus colocou essa palavra no meu coração há mais de um mês. Há mais de um mês que eu estou lutando com esse texto, que eu estou ruminando esse texto. E eu ficava, Deus, como é que uma pessoa pode ver o Senhor e pode não conhecer? O que aconteceu? Que essas pessoas que andavam com Jesus, que essas pessoas que caminhavam com Jesus, que essas pessoas que estiveram com Jesus, elas não reconheceram Jesus, porque assim, eu ando com você, eu ando com o pastor Luiz, se o pastor Luiz chegar, por mais que ele coloque uma peruca, digamos assim, talvez eu olhe assim, mas eu vou conhecer ele pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, né? Pela conversa que ele tem. O texto, Marcos, vai falar que Jesus apareceu de uma outra forma, dá sentido de que a aparição de Jesus talvez fosse um pouco diferente. Ele tem agora o seu corpo glorificado, mas não é 100% diferente. Não é que Jesus era loiro e apareceu agora mulato, não. Ele apareceu com o corpo glorificado, mas é a mesma pessoa. Ainda que possa haver algumas diferenças, por exemplo,
quando o Senhor tem ali o seu rosto glorificado, naquele momento lá no monte, ainda que houvesse uma diferença naquela aparição, é a mesma pessoa mesmo. E eles não reconheceram Jesus. E eu fiquei a semana toda, Deus, como é que pode? Que mistério tem aí, Senhor? Que mistério há nisso? De eles não reconhecerem o Senhor, porque o Senhor passa a conversar com eles, o Senhor passa a estar junto deles, a andar com eles, está andando junto aqui, e eles não reconhecem o Senhor, diz o texto bíblico. E eu fui pedindo ao Espírito Santo, abre a minha mente para que eu possa compreender. E duas coisas Deus falou ao meu coração. Primeira coisa, veja, existem estados de emoções que afetam a nossa percepção da realidade. Você vai ver que no verso 17, Jesus aponta que eles estavam muito tristes. Jesus mesmo fala para eles: olha, por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão assim tão tristes? Então veja, existem estados de emoções, quando nós estamos muito afetados por um fato, quando nós estamos muito afetados por algo que aconteceu, quando nós estamos demasiadamente afetados por algo que nos entristeceu, por algo que nos frustrou, por algo que nos decepcionou. E veja, o estado emocional dessas pessoas é assim. Eles estão tremendamente afetados por uma carga emocional muito grande, porque são 3 anos de ministério de Jesus, são 3 anos caminhando com Jesus, são 3 anos de expectativa que o reino de Deus chegou, que a restauração de Israel chegou, que o Messias que nós esperávamos chegou, e de repente tudo isso desmorona, queridos. Tudo isso desmorona, tudo isso cai, tudo isso se destrói. Um nível exagerado de frustração, um nível grande de decepção, um nível grande de tristeza, às vezes pode anuviar os nossos olhos, pode nublar os nossos olhos, a ponto de que nós passamos a enxergar a realidade de uma maneira distorcida. Então, às vezes, quando você vive um tempo difícil na sua vida, às vezes, quando você vive um momento complicado na sua vida, às vezes quando você vive um tempo de perda, um tempo de frustração, um tempo de decepção, está decepcionado com o trabalho, não aconteceu aquilo que você esperava, o casamento passa por uma grande crise, tal qual você nunca passou antes, às vezes você começa a perder a capacidade de perceber a realidade e de perceber até os milagres que estão acontecendo do teu lado. Entenda isso, querido. Entenda isso. Por isso que Paulo fala que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Às vezes os nossos olhos nos enganam. Às vezes os nossos olhos carnais nos enganam. Porque os nossos olhos carnais são, às vezes, afetados pela realidade que nós estamos vivendo. Talvez você está enxergando um momento da sua vida como destruído. Talvez você está enxergando um momento da sua vida como sem solução. Talvez você está olhando para uma fase da sua vida e dizendo: acabou. Eu esperava que fosse diferente, mas acabou. Mas eu quero te dizer nessa manhã que talvez os teus olhos estejam nublados, os teus olhos estejam fechados, talvez haja uma escama nos teus olhos que faz com que você não enxergue a realidade de que ao teu lado está Jesus, o Senhor dos Senhores, aquele que veio, aquele que disse, aquele que foi profetizado, aquele que prometeu e aquele que veio trazer a restauração de Israel e o reino de Deus. É preciso desanuviar os olhos. A segunda coisa que faz com que nós venhamos a não reconhecer Jesus é a própria incredulidade. A incredulidade. Porque Jesus vai falar no texto para eles: mas não estava escrito que isso ia acontecer, pastor Tony? Jesus fala para eles. Aquilo tudo que está acontecendo, o fato de Jesus morrer, o fato deles olharem para a cruz do Calvário e verem Jesus com seu corpo ali machucado, sangrando, esfolado, aquilo tudo está profetizado. Mas, queridos, mesmo que Jesus tenha profetizado a respeito da sua morte, mesmo que Jesus tenha falado a respeito da sua morte, Jesus falou também a respeito da sua ressurreição.
Havia uma promessa de ressurreição, havia uma palavra de ressurreição, havia ali profecias a respeito da ressurreição de Jesus. Mas eles estão olhando para a realidade. E ao olhar para a realidade, eles são tomados da incredulidade. Porque quando você olha para um corpo morto, é difícil você acreditar que este corpo vai ressuscitar. A incredulidade. Ainda que eles tenham ouvido a palavra, ainda que eles tenham escutado a palavra, ainda que eles tenham muitas vezes sido ministrados por Jesus a respeito dessa promessa, quando eles são confrontados com a realidade do problema, é difícil acreditar. E querido, deixa eu dizer para você, a nossa vida é assim também. A gente vem na igreja, a gente ouve palavra de vitória, a gente ouve palavra de promessa, a gente ouve palavra de restauração. O pastor prega que, olha, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser restaurada, você vai vencer, você vai ter vitória. Mas quando nós estamos vivendo o problema, quando nós estamos vivendo a luta, é difícil de crer que esse corpo vai ressuscitar. É difícil de crer que esse casamento vai ser restaurado. É difícil de crer que essa doença vai ser curada. É difícil de crer que esse meu filho vai ser liberto das drogas. É difícil de crer que essa pessoa vai ser liberta dos vícios. É difícil de crer que eu vou prosperar diante de uma dívida tão grande. É difícil de crer que um ministério vai acontecer na minha vida, sendo uma pessoa tão pequena, tão insignificante. É difícil de crer que as coisas vão acontecer. É difícil de crer que as promessas vão se realizar na minha vida. Diante da realidade do problema, nós somos afrontados pela incredulidade, e quando somos afrontados pela incredulidade, os nossos olhos se fecham, de tal forma que a gente não enxerga o milagre acontecendo aqui do lado. A gente não consegue ver o milagre acontecendo do lado. Olha, você está dizendo que você está sozinho diante do teu problema. Você está dizendo que você está abandonado diante do teu desafio, diante da tua luta, e os teus olhos estão fechados a ponto de você não enxergar um Jesus que caminha ao seu lado. Você está dizendo que Deus não olha para você, que tudo acabou. Você está decepcionado, frustrado, voltando para trás, voltando para a sua aldeia, pensando assim, eu vou ter que recomeçar tudo. Tudo que eu acreditei não deu certo, tudo que eu criei não funcionou. Eu tenho que voltar para trás. Mas deixa eu dizer algo para você nessa manhã, até mesmo quando nós decidimos voltar para trás, até voltando para trás, o Senhor está conosco, Ele nos abandona, Ele não nos deixa. Porque a palavra diz, ainda que a sua mãe te abandone, o seu pai te abandone, eu jamais te abandonarei. E eles vão falando. E aí Jesus, de maneira maravilhosa, majestrosa, Jesus fala, o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando aí? Eu já falei isso uma vez aqui. Jesus, ele usa de uma técnica da filosofia, que é a pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? A pergunta retórica não é uma pergunta cuja resposta vem me informar. Mas a pergunta retórica é uma pergunta que, ao você me responder, a formulação que você vai fazer da sua resposta vai trazer esclarecimento para você e não para mim. Então eu faço uma pergunta a você, não para você responder para mim. Eu faço uma pergunta para você, para que você exponha o que verdadeiramente tem no seu coração. Jesus não precisa de informação a respeito das coisas que eles estão falando. A Bíblia diz que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele conhece todas as coisas, conhece todos os corações. Mas Jesus faz uma pergunta para eles a respeito do que eles estão falando, e Jesus diz assim, olha, Ele lhes disse, no verso 17, e Ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E olha o que Jesus fala, e por que estáis tão tristes? E por que estáis tão tristes?
Jesus olha no coração daqueles homens. Mas, querido, entenda uma coisa, aqueles homens estão vivendo um nível de frustração tão grande, que a tristeza deles é estampada no rosto. A tristeza deles está estampada no rosto deles. E Jesus olha, o que vocês estão falando e por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão tristes? Jesus quer que eles exponham, coloquem para fora as suas dores, as suas decepções. Jesus não quer saber o que aconteceu, porque Jesus sabe o que aconteceu. Mas Jesus quer que eles falem. Que eles falem. Nós pregamos isso na Casa do Oleiro, para a gente ser curado das coisas que a gente tem no coração, para a gente ser curado das feridas que a gente carrega, para a gente ser curado dos males que muitas vezes nós temos nas emoções. Nós precisamos botar isso para fora. Nós precisamos falar, nós precisamos expor. E Jesus fala, ei, o que aconteceu? Do que vocês estão falando? E por que vocês estão tão tristes? E queridos, Jesus usava isso. Jesus usava essa técnica. A técnica da pergunta retórica. Isso é uma técnica do filósofo. Jesus chega para um cego e fala, o que você quer que eu faça para você? Mas que pergunta, Jesus? O homem é cego, né? Ou Jesus chega lá no tanque de Betesda, lá tem um homem aleijado, né? O homem não pode andar e Jesus fala, por que você não vai até lá quando a água se mexe? Mas o homem é aleijado, Jesus. A resposta para Jesus é uma resposta óbvia. Mas ao formular a resposta, aquela pessoa põe para fora aquilo que está no coração dela. Sabe aquelas coisas que ela não fala? Sabe aquelas coisas que você não fala? Sabe as angústias que estão no teu coração? Você tenta esconder de todo mundo. Você tenta parecer que está tudo bem. Você tenta fantasiar que está tudo certinho. Você tenta botar ali uma roupa bonita nas tuas angústias. Você tenta passar uma maquiagem nas suas angústias. Você tenta colocar ali até uns penduricalhos para as tuas angústias ficarem bonitas. Mas diante de Jesus essas coisas são expostas. Diante de Jesus não há fracasso que não fique exposto. Diante de Jesus não há decepção, não há tristeza, não há frustração, não há nada que não seja colocado exposto. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é a mesma que Jesus fez para esses homens. Por que estáis tão tristes? Por que estáis tão tristes? Por que estáis tão tristes? Porque teu coração está todo machucado, porque o teu coração está aí angustiado, porque o teu coração está cheio de decepção, cheio de frustração. E aí, o cara é tomado da raiva, né, pastor Gesso? Quando a gente é tomado da raiva, daí a gente fala, a gente não mede, a gente não raciocina sobre o que vai responder, né? Quando você é tomado da raiva, Jesus cutuca o cara. Jesus dá aquele cutucão, para o cara ser tomado da raiva e falar o que está acontecendo. Olha só o texto, o verso 18. E respondeu um cujo nome era Cleopas. Cleopas, esse é o raivoso. Disse-lhes, és tu um peregrino em Jerusalém? Você não está vendo as coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus cutuca de novo. Quais coisas? Quais coisas? Né? E as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E você não viu como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram? E aqui vem a frustração e a decepção. Presta atenção, verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia, e desde cedo essas coisas aconteceram. A gente esperava que ele fosse o Messias. A gente esperava que ele fosse o homem que remisse Israel. A gente esperava que ele fosse o cumprimento da promessa do Senhor para nós. São 2000 anos de promessa. Desde Moisés até aqui, são, sei lá, quase 2000 anos de promessas.
a respeito de um Messias que viria remir Israel, a respeito do Messias que viria colocar em ordem, viria trazer o reino de Deus, viria inaugurar um reino de Deus. São 2000 anos de promessa. Nesses últimos 3 anos nós acreditamos que fosse Ele. Nós acreditamos que Ele era esse que foi prometido. E no momento da raiva Ele fala: mas Ele morreu faz 3 dias. Ele morreu, Ele foi sepultado faz 3 dias. Não era Ele. Ainda que algumas mulheres falaram aí que foram lá no túmulo, não viram Ele, mas não era Ele. Estamos voltando embora. Vamos voltar para trás, fazer o que a gente fazia antes. Vamos voltar para trás para a nossa velha vida. Porque não era Ele. Eles expõem a decepção. Eles expõem a frustração. Eles expõem que aquilo tudo que eles acreditaram, aquilo tudo que eles esperaram, aquilo tudo não era. E quantas vezes nós encontramos pessoas assim, diante de uma crise num casamento, dizendo: tudo que eu acreditei não era. Diante de um problema com o filho, tudo que eu acreditei não era. Diante de um fracasso, de um empreendimento que não deu certo, tudo que eu acreditei não era. Quantas vezes nós, diante do problema, nós também estamos assim, decepcionados. E às vezes quando somos cutucados, colocamos a decepção para fora. E eu pergunto para você: e o que você esperava da vida que não aconteceu? E Jesus então responde, 25, 26 e 27, Ele disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles achava na Escritura. E daí Jesus começa o quê? Jesus começa a dar resposta para eles. E sabe qual é a resposta que Jesus vai dar? É Bíblia, é palavra. Querido, diante da decepção, diante da frustração, diante da incredulidade, diante de um momento de desesperança, diante de um momento de falta de fé, o antídoto para um coração despedaçado, o antídoto para um coração frustrado, decepcionado, é a palavra de Deus. Diz o texto que Jesus pega a Bíblia desde Moisés e Jesus começa a falar para eles, e começa a falar para eles, e começa a falar para eles. A cura para a tua frustração não está nas soluções humanas. A cura para as tuas frustrações está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Queridos, nós vivemos um tempo onde as pessoas vão buscar a solução para a sua vida em vários lugares. Vão longe buscar soluções para a sua vida. Solução para os seus problemas está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Jesus então vai dar palavra para eles. Vai dar palavra para eles. E Jesus então vai falando a palavra. E o coração deles vai se enchendo. E eles estavam sem fé. Eles estavam decepcionados. Eles estavam ali frustrados. E Jesus vai falando. E eles vão caminhando. E o coração vai acendendo. E é como se Jesus assoprasse aquela brasa, e aquilo vai acendendo, e aquilo vai acendendo, e aquilo vai acendendo no coração deles. Até que eles chegam numa encruzilhada. O caminho vai para lá, a casa deles é aqui. E quando eles chegam diante da casa deles, o texto diz, eu não vou ler porque o nosso tempo já acabou, vou só contar aqui. Eles chegam diante da casa deles. O texto diz que Jesus fez assim que ia para frente. Mas agora eles estão com o coração tão aceso. Tão aceso, há uma brasa no coração deles, há ali um coração incendiado pelas palavras do Senhor Jesus. E aí eles chegam, Jesus fala: olha, eu vou seguir. Aí eles falam: não Senhor, fica conosco Senhor, já é tarde Jesus, entra aqui na minha casa aqui, vem tomar aqui um café comigo, vou fazer um pão com ovo para o Senhor. Vem aqui na minha casa. E daí que veio aquela canção, faz um ré, maestro. Cai para lá. Fica, Senhor, já se faz tarde.
Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez para ver se você aprendeu. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles falam isso para Jesus. Jesus, fica aqui, Senhor. Não vai embora não, fica aqui, Senhor. E olha, queridos, deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Diante do teu momento de maior frustração na sua vida, presta atenção no que eu vou dizer. Diante do seu momento de maior frustração na sua vida, a solução não é abandonar tudo. A solução não é voltar para trás. A solução não é seguir na decepção. A solução não é deixa isso para lá, não vai dar certo. Mas diante desses momentos chega uma encruzilhada na nossa vida, querido. Chega encruzilhadas, existem momentos, esquinas da nossa história. Esquinas da nossa história que não tem mais como você remediar. Não tem mais como você esconder, não tem mais como você maquiar, não tem mais como você ali fazer de conta que não existe. Existem esquinas da nossa história que você precisa enfrentar o seu problema, que você precisa enfrentar a sua situação, que você precisa colocar a sua frustração, sua decepção para fora. Mas você precisa tomar uma decisão, que não é a decisão da religião, não é a decisão mas é a decisão de dizer: Senhor, vira aqui, entra na minha casa, vira aqui, Senhor, porque a Tua palavra aqueceu meu coração. Eu estava decepcionado, eu estava frustrado, mas a Tua palavra esquentou meu coração, a Tua palavra acendeu de novo algo em mim. E diz o texto então que Jesus entra na casa deles. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Jesus entra então na casa deles. E olha só, Jesus não é o líder da casa. Interessante isso. Jesus não é o líder da casa. O líder de uma casa, quem senta na mesa, quem parte o pão e quem dá graça é o líder da casa. Jesus não é o líder da casa. Presta atenção na revelação que vem para você. Jesus não é. Mas ao convidar Jesus para entrar na casa, Jesus toma o lugar de líder daquela casa. Ele toma o lugar de líder daquela casa. E ele pega o pão. E assim como foi na última ceia, diz o texto bíblico que ele levanta o pão. Na última ceia, o texto do Evangelho, repetido depois pelo apóstolo Paulo, diz que o Senhor pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E aqui, Jesus repete aquela cena. Eles estão com o coração cheio, eles estão com o coração aquecido, eles estão ali alegres com aquilo que estava acontecendo. E Jesus então senta no lugar de liderança. Senta no lugar de liderança. E Jesus pega o pão. Talvez Cleopas, que é o chefe ali, não entendeu. Mas esse homem sentou aqui e pegou o pão.
E tendo dado graças, diz o texto, Jesus parte o pão. E presta atenção em algo, querido. Presta atenção em algo. Quando Jesus parte o pão, diz o texto bíblico, que os seus olhos se abriram. E eles viram, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Existe uma sequência lógica de coisas acontecendo aqui. Existe uma sequência lógica de coisas acontecendo. A primeira coisa é, aquelas pessoas precisaram colocar suas frustrações para fora. Para de esconder suas frustrações. Para de maquiar seus problemas. Para de tentar mostrar que a sua vida é uma comercial de Doriana, né? Está na hora de assumir os problemas, colocar isso para fora. Está na hora de você, em vez de buscar solução lá do outro lado, de você se voltar para aquilo que verdadeiramente é a solução dos seus problemas, que é a palavra de Deus. Está na hora de você enfiar sua cara na sua Bíblia. Está na hora de você dobrar o seu joelho na oração. Está na hora de você tomar doses de profetas, de Pentateuco, de livros poéticos, proféticos, de evangelho, de epístolas. Está na hora de você tomar doses cavalares da palavra de Deus. E está na hora de você dizer, Senhor, minha vida está uma bagunça, entra aqui na minha casa, entra aqui e fica comigo, Senhor. Toma o primeiro lugar, assume a liderança da minha história, assume a liderança da minha vida. Fique de pé. E eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Eu não sei como é que vai ser aqui agora, porque vai bagunçar aqui. Se você entende que isso tem a ver com você, se você entende que você é essa pessoa que está vivendo na esquina da sua vida, num tempo de grande decepção, num tempo de grande frustração, num tempo de grande tristeza, eu queria te desafiar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, mas venha muito rápido, eu não vou estender esta oração. Se isso tem a ver com você, se isso tem a ver com a sua vida, se isso tem a ver com a sua história, se isso tem a ver com o momento que você está vivendo, e se você precisa dar um basta nisso, se você precisa dizer, Senhor, eu estou numa esquina da minha vida e eu preciso, Senhor, eu preciso assumir os meus problemas, eu preciso assumir as minhas frustrações, eu preciso assumir as minhas decepções, eu preciso assumir que eu estou muito mal e que eu preciso, Deus, tomar uma decisão na minha vida. Se você entende que isso é com você, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar. Venha bem rápido. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, abençoar a vida dos teus filhos que estão aqui, Pai.
Homens e mulheres que convidam o Senhor nesta manhã. Fica, Senhor, entra na minha casa, já é tarde, Senhor, entra na minha casa, Pai. E Deus, pessoas que talvez carregam frustrações, carregam decepções, Pai, carregam marcas nas suas vidas, Pai. Pessoas que acreditaram em palavras e promessas e que talvez estejam cegos, Pai. Talvez estejam cegos diante de Deus, da frustração, da decepção, da incredulidade. Mas, Pai, que nesta manhã caiam as escamas, que esta manhã toda nuvem que cega possa, Deus, dar lugar à fé que vem pela palavra, pois o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pai, que nesta manhã a tua palavra possa acender e aquecer o coração dos teus filhos e que nós possamos enxergar que é o Senhor que está conosco. É o Senhor que está conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de todos os teus filhos, Pai. Declaramos a glória do Senhor e a bênção dele na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, levante suas mãos e adore ao Senhor.